E o tema de hoje, então, é a amamentação. Meu nome é Sara Stephanie. O meu é Jéssica Castro. E o meu, Rafael Esquiavo. Bem-vindos ao nosso programa Psicologia Perinatal em Foco. Sara, vamos então começar? Qual que é a nossa primeira pergunta do nosso episódio de hoje? Vamos lá. Rafa, conta pra gente como surgiu o Agosto Dourado e qual o seu objetivo. Show, vamos lá então. Bom dia para todo mundo aí que está assistindo a gente. A gente está, assim, muito feliz, ansiosa e nervosa, porque é o nosso primeiro episódio. Então, assim, se você está aí assistindo esse primeiro episódio, gratidão. E a gente promete que vai arrasar toda terça-feira aqui com vocês. Então, vamos lá para a perguntinha, né, que foi feito. Como surgiu o Agosto Dourado? Em 1990, houve uma reunião entre a Organização Mundial da Saúde e a Unicef, para traçarem algumas metas, né, para diversos países, aí, inclusive, a respeito do aleitamento materno, né, do desenvolvimento infantil. E desse evento saiu uma declaração chamada Declaração do Inocente, né? Do inocente, não. Do inocente, é esse mesmo que fala. E dessa declaração surgiu, então, algumas metas que alguns países teriam que desenvolver, né, para divulgar, incentivar a amamentação, o aleitamento materno. Principalmente porque o aleitamento materno, ele salva vidas de bebês, né? Então, nós temos aí milhões de crianças, de bebês que morrem antes de completar 5 anos de idade por falta de aleitamento materno. Se a gente pegar na história, né, da humanidade, a criança sempre mamou, mas nunca houve realmente, de fato, estudos científicos a respeito da importância da amamentação. E então houve essa reunião e a partir daí, então, decidiu-se que no mês de agosto, tá? Principalmente na primeira semana do mês de agosto, do dia 1 ao dia 7, os países que participaram, inclusive, né, dessa reunião aí, iriam, então, divulgar, né, incentivar o aleitamento materno. E o Brasil faz parte, né? Então, aqui no Brasil, a gente também começou a divulgar e incentivar, a partir da década de 90, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. E por que ter essa campanha, né? Por que a gente precisa de uma campanha para incentivar o aleitamento materno? Justamente porque nós temos aí um número muito pequeno de mulheres que conseguem manter a amamentação, principalmente a exclusiva, né? Que é não ter aí nem água, nem outros leites, sucos, chás, nada, só o leite materno mesmo, né? Até os 6 meses de vida. Algumas pesquisas mostram que só cerca de 33% das crianças, dos bebês, aos 6 meses de vida, recebem aleitamento materno exclusivo, tá? Sem água, sem chá, sem complementos nenhum, só o leite materno mesmo. Então, assim, só 33%. Então, existe essa campanha para que realmente esse número aumente, né? A meta seria 100%, que toda criança, né, pudesse realmente ser amamentada até os 6 meses. Mas nós sabemos que a amamentação tem muita coisa em volta aí, né? Não é só a questão do desejo, do querer, né? Muitas mulheres fantasiam muito a respeito desses aspectos da amamentação, desejam muito, sonham muito com esse momento da amamentação, mas assim como existe o bebê real, o bebê ideal, o bebê real, a maternidade real, também existe a amamentação ideal e a amamentação real, né? Então, muitas mulheres aí têm uma amamentação ideal, mas também muitas delas têm que lidar aí com a amamentação real, né? Então, é isso aí. A gente
tem o agosto dourado aí para estar incentivando, né? Falando cada vez mais da importância desse alimento. Tem mulheres que, por desinformação, muitas vezes, não oferecem, né, o seu leite. Elas acreditam que, olha, outros alimentos são melhores, como alguns leites industrializados, né, são melhores que o dela. Acreditam que, às vezes, até alguns alimentos industrializados, sabe, uma marca de refrigerante pretinha, né, que muita gente toma, super famosa. Então, tem gente que dá isso já para o bebezinho, né? Então, assim, muitas famílias, muitas mulheres não têm a informação que deveriam receber. Então, esse mês é um mês de conscientização e que não é uma conscientização só para essas mães, não, viu? É uma conscientização para profissionais de saúde também, né? Às vezes fica algo meio que, olha, é só para mulher, só para gestante, só para mamãe, e não. É para profissionais de saúde também. Por que para profissionais de saúde também? Porque justamente muitos acabam desincentivando, desempoderando mulheres a oferecerem, então, a amamentação exclusiva até os 6 meses. Prontinho. E Rafa, conta pra gente agora como que a psicologia perinatal pode, então, contribuir para uma boa relação na amamentação. Certo. Então, olha só, a psicologia perinatal, como ela vai trabalhar aí com as questões, né? Gravidez, parto, pós-parto, e a amamentação, ela está relacionada a esse pós-parto, então, por isso que o profissional da psicologia perinatal pode estar atuando aí. De várias formas, tá? Então, a gente pode atuar de várias formas, sempre lembrando e respeitando os limites de cada um. Nós não somos nutricionistas, nós não somos pediatras, nós não somos consultoras do aleitamento, nós não trabalhamos em banco de leite, tá? Assim, é claro que uma psicóloga perinatal pode trabalhar no banco de leite ou pode ser consultora, né? Não é isso que eu tô dizendo. Só quero dizer assim, que a gente não pode esquecer que somos psicólogos e psicólogas. Tá? E isso é muito importante, porque eu percebo bastante que quando a gente está falando de psicologia perinatal, as pessoas confundem muito, né? O que é do saber do obstetra e o que é do saber do psicólogo. O que é do saber da dor e o que é do psicólogo. O que é do saber, né, de outros profissionais aí envolvidos. O nosso papel é de psicólogo, sempre. Nós somos psicólogos. Então, o nosso papel da psicologia ali é dar suporte psicológico de todas as formas que aquela pessoa precisar. Portanto, a gente não vai fazer assim ou assado que vai dar certo. A gente tem sempre que ficar atento à subjetividade daquela pessoa, à história daquela pessoa, tá? A psicologia perinatal, ela vai levar informações, ela vai fazer o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? A gente está levando informações para pessoas. Provavelmente aqui a maioria que deve estar assistindo a gente são psicólogos, né? Então, assim, a gente vai levar informações e os psicólogos que estão assistindo aqui a gente, muitas vezes eles têm clientes nessas categorias, né, do puerpério e tal. Então, eles que vão ter que levar essas informações para esses clientes, e assim vai, né? Então, assim, a gente pode trabalhar em formato de aula mesmo, como a gente está fazendo aqui, né, perguntas, respostas, aulas, o que for, né? Mas para levar informação, então, para a população, eu gosto muito de trabalhar na gestação com aquilo que a gente chama de atenção psicológica perinatalidade, que são atendimentos a grupos de gestantes, e cada atendimento tem um tema específico, tá? Algumas pessoas também chamam de pré-natal psicológico. Então, assim, existem esses grupos, e cada dia, cada encontro, a gente tem um tema a ser abordado. E eu acho indispensável que o tema amamentação possa ser ministrado aí nesse momento. Porque essas mulheres não recebem, apesar de toda essa campanha que a gente está tendo agora no mês de agosto, apesar da gente chegar nas unidades básicas de saúde, sempre ver ali um cartaz, né, de uma mulher linda, bem arrumada, que emagreceu, que está toda maquiada, com a unha feita, segurando seu bebê e amamentando como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Apesar da gente ter tudo isso, não tem informação, né? Só tem aquela foto ali e, olha,
se você precisar, aqui é o endereço do banco de leite. Né? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, de fato, não é falado da importância. Tem mulher, gente, que joga o colostro fora, achando que é leite estragado. Tá? Para quem não sabe, quem está ouvindo aí não sabe o que é colostro é o primeiro leite, né? Que a mulher produz. Antes do leite mesmo branco, vem um leite amareladinho, é um sorinho, chamado colostro. Então, a criança nasce, ela na primeira hora, ela já deve ir para o colo da mãe e ser amamentada, né? Desde que tenha condições totais para isso, mas como mais né, da metade da população tem condições para isso, então a gente fala dessa forma, tá? É uma pequena, bem pequena e rara a parcela que não poderia fazer isso em condições normais. Claro que aí se a gente tem as intervenções, violências obstétricas, entre outras coisas, que infelizmente é algo comum na nossa sociedade, acaba interferindo tudo isso. Mas se a gente tivesse um parto normal, no sentido de normalidade, né, e não no sentido de ser parto vaginal, né, de correr tudo com respeito à mulher, ao bebê, então isso seria possível, né. Então, assim, a gente, pensando aí no psicólogo nesse momento, precisa levar essas informações, porque elas não têm, elas não recebem. O obstetra que vai fazer o pré-natal dela, muitas vezes pode dar uma informação, mas às vezes é superficial. A enfermeira, a mesma coisa. Então, elas não têm. E aí pode acontecer o cúmulo da mulher olhar, né, ver que o leite que está saindo primeiro ali é amareladinho, né, chamado colostro, e ela joga fora, como já aconteceu, já ouvi falar sobre isso, e provavelmente está acontecendo até hoje, né, dependendo da falta de instrução que a mulher tem. Então, a gente tem que falar da importância disso. Inclusive, o colostro, ele é a primeira vacina do bebê. Né? Ele recebe todos os anticorpos que ele precisa ali para estar naqueles seus primeiros dias de vida. E mais, pesquisas mostram que bebês que foram amamentados logo na primeira hora têm muito menos chances de desenvolver, né, uma série de problemas aí futuro de saúde, tá? A não amamentação na primeira hora influencia na não amamentação até os 6 meses. Às vezes, até os 3 meses, antes dos 3 meses, já tem dificuldade de ser amamentado no seio, acaba recebendo complementos, entre outras coisas, tá? E isso só vai trazendo cada vez mais prejuízos para a saúde do bebê. Então, a obesidade está relacionada a essa falta de amamentação, doenças respiratórias, alérgicas no bebê estão relacionadas a isso também. E até câncer de mama pode ser prevenido com a amamentação exclusiva. O Rafa, você falou aí das questões do parto, né? Os problemas que tem no parto, de violência obstétrica. E me responde uma coisa, essas condições psicológicas da mãe durante esse parto, ela pode interferir nos primeiros momentos de amamentação para a descida do leite? Por exemplo, né? A mulher já demonstra sintomas depressivos após o parto, e com essas alterações que tem, como a atenção é sempre mais voltada para o bebê, a mãe fica ali meio que de escanteio, né? Isso tudo pode interferir para atrasar essa descida do leite? Certo, então vamos lá. Olha, pode interferir, mas vamos entender assim, ó, que o que vai ser o botão que liga a descida do leite, a fabricação do leite, é a sucção do bebê, né? Então, se a mulher, então, ela tiver um parto, digamos, normal, no sentido que pode ser vaginal, ou com violência obstétrica, ou o que for, mas ela teve ali um parto normal, digamos assim, o organismo emitiu aí uma série de hormônios, uma série de informações que são enviadas para o cérebro, informando, o bebê nasceu, precisa ter descida do leite, tá? E aí, então, essa criança, ao ser colocada, né, o mais rapidamente possível, logo na primeira hora, isso vai ajudar a facilitar, tá? Mas acontece que, se tiver um estresse,
muito forte que aconteça aí nesse momento. Algo psicológico influenciando aí nesse momento. Se começarem a tirar dessa mulher o empoderamento, o desejo, a vontade, né? Tudo isso pode muitas vezes acontecer no próprio hospital e muitas vezes acontece, né? No próprio hospital, uma série de violências aí nesse sentido, podem interferir, sim, na amamentação. A mulher, ela passa a ter dificuldades para amamentar. Quando uma mulher, ela passa a ter dificuldades para amamentar, o que liga, né, a informação de que, olha, produz leite aí, né, é a sugada do bebê. Então, quando essa mulher, ela começa a ter dificuldades, e as dificuldades começam a ser reforçadas por profissionais da saúde, por familiares, entre outras coisas, é isso que vai acabar afetando e diminuindo a produção do leite. Percebe? Porque aquele estresse está influenciando no organismo, o cortisol está influenciando no organismo, né? Então, um susto muito grande, tem mulher que fala que seca o leite, é um susto muito grande, né? Mas o que vai fazer, de fato, a produção do leite acontecer é a estimulação da amamentação, Tanto é que a gente pode pegar mães que vão adotar bebês, né? Elas não gestaram, mas vão adotar, e fazendo uma certa preparação de estimulação aí, né? Ela começa, inclusive, a produzir leite, sem nunca ter ficado grávida, tá? Vendo essa estimulação. Então, o que a gente deve recomendar quando a mulher está apresentando dificuldade, mas ela deseja, ela quer, é sempre estar reforçando essa ideia para ela. Olha, não vai deixar seu bebê morrer de fome, o leite não está descendo agora, dá então um complemento que for, mas dá ao seio para que ele possa, né, ser estimulado e tudo mais para a produção desse leite. Mas é muito sério isso que você está falando, né? Porque quando a mulher, ela vai passar pela violência obstétrica, né, quando ela passa pela violência obstétrica, é uma experiência muito negativa, e que às vezes realmente ela não quer ficar com o bebê naquela hora. Muitas pessoas ainda preferem e acreditam que é legal o bebê ficar no berçário, né? Em vez de ficar ali com ela no pós-parto, porque é de extrema importância o alojamento conjunto, justamente para essa promoção da vinculação e estimulação da amamentação. Mas, infelizmente, a gente sabe que existem hospitais ainda que estão dizendo para a mulher, olha, agora descansa, a gente vai levar o seu bebê, vai dar banho nele, vai dar um complemento aqui para ele e depois traz ele aqui para você. Então, tem mães que vão ver os seus bebês 4 horas depois do nascimento, né, da criança. E nisso já foi a importância daquela primeira hora, sabe? Então, assim, tem dados de pesquisas que já mostraram que, nas primeiras 48 horas, os bebês que receberam leite materno, né? Nessas primeiras 48 horas, receberam leite materno nessas primeiras 48 horas de vida, tiveram muito mais chances de estarem recebendo também aos 6 meses de vida, né? A amamentação exclusiva. Aqueles que não receberam, tiveram muito menos chances, só 18% estava sendo amamentado ainda aos 6 meses. Então, assim, é muito, muito importante esse alojamento conjunto, porque é ele que vai dar para essa mulher a capacidade dela poder se sentir empoderada de cuidar do seu próprio bebê. Imagina quando não tem um alojamento conjunto, essa mulher, ela se sente insegura para segurar o bebê, porque ela não segurou o bebê de ninguém, o primeiro bebê que ela vê é o dela. Isso acontece na sociedade hoje, né? Porque antigamente a gente já tinha que cuidar dos irmãos mais novos, porque eram 10 filhos, e aí você, né, tinha todo um... Hoje não. Hoje a gente não tem contato com bebês, quando tem um sobrinho, alguma coisa assim, às vezes não fica muito tempo com ele, né? Então, para a maioria das mulheres, hoje elas vão ter o seu primeiro filho após os 30 anos de idade, né? E a primeira criança que ela vai cuidar. Então, ela se sente totalmente insegura para segurar aquela criança, para amamentar aquele bebê, ela fica com medo, e se ele arrotar, e se ele engasgar, né? E se ele engolir errado, sei lá, coisas assim, né? Elas têm essas fantasias.
E se a gente não permite que ela fique com ele, começa a dar banho, então leva para dar banho, leva para fazer outras coisas. Às vezes vê a mãe ali desajeitada, querendo aprender a amamentar, aí chega uma enfermeira e fala assim, deixa, descansa, você está muito cansada, vou levar ele, vou dar complemento, e aí depois eu trago ele aqui. Sabe, assim, em vez de ajudar, ensinar como é que segura, sabe, assim, empoderar, falar, olha, muito bem, você está indo muito bem, sabe, fazer alguma coisa nesse sentido? Não, né, não é feito. E aí, enfim, vai minguando, né, o empoderamento dessa mulher. E aí ela chega em casa desesperada, porque tudo foi feito por outras pessoas lá dentro do hospital. Foi a enfermeira que deu banho, foi a enfermeira que deu o complemento, né? Tinha gente ali com ela quando ela estava com o bebê, e aí quando ela chega na casa dela, ela fica naquela crença que, olha, alguém tem que estar aqui para me ajudar, porque eu não sei ser mãe, né? Eu não consigo, né? Não dá certo. Mas se ela, lá no hospital, ela mesma já está dando banho no bebê, ela mesma já está segurando o seu bebê, ela mesma já está se vinculando com ele, amamentando ele, ela já se sente muito mais segura, porque ela já passou por essa experiência lá naquelas tantas horas que ela ficou no hospital com o seu bebê, né? E aí ela já vai para casa com maior segurança. Perfeito. Rafa, a Carla comentou aqui no chat o seguinte, ela deu bom dia e falou assim, o retorno ao trabalho muitas vezes cria dificuldades na continuidade da amamentação. Eu acho que essa aí é uma dificuldade bastante pertinente, né? Das mamães que após aí o período da licença maternidade volta para o trabalho. E aí ela pergunta assim, como trabalhar isso no puerpério? Certo. Olha, infelizmente, né, no Brasil, né, e olha que a gente ainda tá bem, tem países que dão menos tempo de licença maternidade, tá, gente? Tem países que é menos tempo ainda. Mas, assim, no Brasil nós temos 4 meses, né, de licença maternidade para quem trabalha no serviço público ou trabalha em algum local que faz esse incentivo, aí são 6 meses de licença maternidade. Mas nesses, principalmente, que a mulher tem que voltar com 4 meses da licença maternidade, ela não consegue, apesar de existir o direito, né, dela poder, a cada 30 minutos, né, por 2 horas ao longo do dia, parar e amamentar o seu bebê, se torna muito difícil, porque a creche que o bebê tá não é ali, é em outro lugar, né, ou então, como que ela vai ter tempo de pegar o ônibus, sair do serviço dela e ir até a casa dela, amamentar e voltar naqueles 30 minutos? Ou como que alguém vai poder sair lá da casa dela, levar o bebê naqueles 30, sabe? Então, fica uma situação bem complicada, bem pesada mesmo, e que é um dos grandes vilão aí, né, desse momento. Então, a gente tem muitas mulheres que, para voltar ao trabalho, então, passado esses 4 meses de licença maternidade, elas começam, então, a introduzir outros alimentos, tá? E assim, a gente tem que trabalhar no sentido de acolher, porque é um conflito. Então, se ela procura a gente porque ela está com conflito com isso, a gente tem que acolher. Porque a gente não tem o que fazer. Como que a gente vai lá conversar com o chefe e explicar, sabe? Olha, que, sabe? Então, são coisas assim que foge ao que a gente pode fazer. A gente pode ajudar ela a pensar em formas. Olha, é possível, né, você sair e ir até a sua casa? Ou é possível alguém sair da sua casa e... Ou tem uma creche ali do lado, mais próximo, que dê para você ir, né? Ver o seu bebê, coisas assim. Tentar, junto com ela, encontrar formas possíveis. Mas muitas não vão ter essas formas possíveis. Então, é trabalhar o conflito realmente que isso pode produzir em algumas mulheres, né? Mas fazer a orientação é importante. Então, por exemplo, olha, vamos então retirar o leite, congelar o leite, depois esquenta o leite, quem estiver cuidando, ensina certinho como que faz esse descongelamento, como que faz esse processo para deixar o leite morno, para o bebê poder, né, tomar, vai ser num copinho, vai ser na colherzinha, para que ele possa continuar
né, pegando o seio, né, e não preferir a mamadeira, né, porque a gente vai preferir o mais fácil, né? A gente quer emagrecer assistindo televisão ou quer emagrecer indo na academia, né? É mais fácil emagrecer assistindo televisão do que emagrecer indo na academia. Então, isso é nosso. Então, o bebê é a mesma coisa, né? Para ele é um exercício físico, é uma academia de crossfit, né? Ele tem que mamar, então ele sua, ele fica ofegante. Mas que bom que a natureza deu para ele prazer, né? Freud fala lá pra gente, né? Que o bebê, ele tem a fase oral nesses 2 primeiros anos de vida, que é né, receber satisfação via oral, justamente porque ele precisa mamar, né? Então é importantíssimo ele sentir prazer, porque se ele não sentisse nenhum tipo de prazer, ele ia desistir de mamar, né? Ia desistir de mamar, porque é algo que cansa, né? Deixa o bebê realmente muito ofegante, cansado, e para ele seria bem ruim se não fosse tão prazeroso. Então tem que ser prazeroso mesmo. Então você pode orientar a mulher dessa forma, né? Se você quer, então, chegar na sua casa e continuar dando seu seio, por exemplo, né? Vamos ver, então, de dar dessa forma, no copinho, alguma coisa assim, em vez da chuquinha. Mas se não der certo, vai para a chuquinha, e quando você puder, oferece o peito para ele, né? Então, assim, ele vai estar recebendo aleitamento materno, mesmo que não do seio da mãe, vai estar recebendo, né, ou de uma babá, do pai, da avó, sei lá quem está cuidando desse bebê, né, porque ela vai retirar, armazenar, e vai continuar facilitando o processo quando ela chegar em casa e puder, de fato, alimentar ele no seio, tá? Então, assim, a gente pode conversar sobre essas possibilidades, mas é claro que para algumas não vai dar certo essas possibilidades, vai ficar muito difícil, tá? E aí, o que a gente vai trabalhar com por que isso está difícil para essa pessoa. E cada um aí dentro da sua abordagem, né? Uns vão investigar as crenças, né? Outros vão investigar o antecedente, o respondente, o consequente. Outros vão investigar o que isso representa no inconsciente. Outros vão investigar, né? Que lugar que isso ocupa dentro da família, etc. Então, cada um aí vai ter uma técnica para trabalhar com isso aí, né, nas questões mais psicológicas que podem surgir. Certo. E, Rafa, amamentar é instintivo? Né? Muita gente acha que, né, nasceu o bebê no instinto da mãe, né, o famoso instinto materno, já vem esse leite aí. Como que funciona esse processo? Certo, show de bola. Bom, de acordo aqui com o que a gente está contando e falando, né, já dá para perceber que amamentar não é instintivo, não tem como ser, porque se fosse instintivo, a gente nem precisaria ter essa semana de conscientização, né, uma semana de incentivo, porque seria instintivo, né? Então, não existiria 33% só sendo amamentados no seio. Então, assim, a amamentação, ela é uma aprendizagem também, é aprendizagem. O bebê, ele nasce com reflexo de sucção, tá? Então, o bebezinho, ele nasce com reflexo de sucção e deglutição. Então, ele não só suga, como ele precisa engolir aquele leite. Então, ele nasce com esse reflexo, tá? Inclusive, ele nasce ainda com outro reflexo, que é do Crown. Porque se a mãe, de repente, ali desmaia, pensando, né, numa situação em que a gente ainda não tinha hospitais e etc, né? Então, a natureza, ela foi modelando aí, né, a nossa filogenia ao longo dos anos. E aí, a natureza, ela deu para o bebezinho esse engatinhar, que é o Crown, justamente porque se acontece alguma coisa, a mulher desmaia, essa criança, ela consegue nascer, né, engatinhar, procurar o seio, ela encontra, ela fareja, ela encontra, ela suga e ela deglute. Sozinha, sem precisar da ajuda de ninguém, tá? Então, é muito interessante isso que a natureza deu isso para o bebê, mas não para a mulher. Tem uma cena que eu gosto de citar, que na minha época existia um filme chamado A Lagoa Azul. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse filme ou até tiveram curiosidade de assistir, mas na minha época era um filme que passava quase toda sexta-feira. Sessão da tarde, né? Sessão da tarde de todos os dias, né?
Então, aí esse filme tem uma cena muito legal, que quando o bebezinho, né, nasce e tal, ela não sabe o que fazer com ele, ela começa a dar uma frutinha para alimentar o bebê. E ele mesmo abocanha o seio da mãe. Ele vai lá sozinho e abocanha o seio da mãe. Né? Então, assim, aí é uma cena que ilustra, né, que não é instintivo amamentar, mas o bebê, ele nasce com isso, né? Com essa prontidão, já com esse reflexo. Então, no bebê é instintivo, na mulher não. Então, ao longo dos séculos, né, a maternidade, ela nunca foi romantizada, é algo que é algo já de 3 séculos para cá, é algo muito novo, né, essa romantização da maternidade, ganhando muito mais força agora, nesse século XXI que nós estamos. E assim, se a mulher, por exemplo, ela tivesse poder aquisitivo, né, fosse da aristocracia, o bebê nascia e não ficava com ela, não era ela que ia cuidar ou amamentar do seu bebê. Existiam escravas chamadas amas de leite. Então, esse bebê, ele ia ficar com essas escravas, né? Então, essa criança, inclusive, só era devolvida para o pai, para a mãe, né, para ficar com a família, depois que já soubesse andar e falar. Ficava ali um bom tempo da sua primeira infância com essa escrava aí, né, que ela era essa ama de leite. Então, quer dizer, se fosse instintiva, a gente nunca teria passado por isso. Se fosse instintiva, as mulheres realmente não teriam tantas dificuldades para amamentar, né? Amamentar é natural, mas não é instintivo, tá? Mas é natural. Podem ser dificuldades várias. Então, assim, uma mulher, ela pode apresentar desde uma dificuldade em amamentar, porque sofreu violência obstétrica no hospital, no sentido que tiraram o bebê dela, levaram para um berçário, não deixaram ela amamentar na primeira hora, não deixaram eles em alojamento conjunto, né? Então, desde esse sentido que já vai diminuindo aí, né, o número de mulheres que conseguem manter o aleitamento por causa disso, como também outros motivos, como, por exemplo, os profissionais da saúde, pessoas da família, muitas vezes falarem para ela, olha, você precisa dar um chá, você precisa dar um complemento, essa criança está chorando muito, faz um chá de não sei o quê, dá um suco de não sei o quê. Olha, mãe, você quer dormir à noite? Então, dá esse complemento que vai pesar na barriga e a criança vai dormir a noite inteira, né? Então, infelizmente, nós temos isso, profissionais da saúde e pessoas ao redor dessa mulher desincentivando, né? Outras coisas que vão também incentivar aí, às vezes, questões psicológicas mesmo. Mulheres que tiveram, enquanto elas eram bebês, né, tiveram uma boa amamentação, receberam um leite, aquele lá da Melanie Klein, quentinho, gostosinho, né, o seio bom, né? Aquelas que receberam esse seio bom, provavelmente elas tiveram um bom registro e conseguem também, quando elas se tornam mães, oferecer também esse seio bom, tá? Mas se essa mulher, de repente, não teve um seio bom, a mãe dela teve uma depressão, a mãe dela teve uma mastite, a mãe dela teve uma certa dificuldade, sabe? Coisas e coisas que podem acontecer aí num puerpério. Isso pode ficar registrado também, e quando ela se torna mãe dos seus próprios bebês, de certa forma, essas memórias também podem interferir, tá? Podem interferir. O fato é que quando uma mãe, ela quer muito, ela deseja muito, na maioria das vezes há sucesso. Ela vai amamentar com sucesso. Quando ela só precisa de algum tipo de orientação, né? Ela está na dúvida, mas ela recebe um tipo de orientação, há maiores chances de sucesso. Mas se ela mesma já tem algum tipo de resistência, que pode ser inconsciente, pode ser consciente, né? Mas ela tem algum tipo de resistência, e às vezes até aquelas falas, né? Não, eu não quero que meu seio caia, quero manter ele em pezinho, direitinho, não vou amamentar, não vou dar, não. Sabe? Até falas como essa. Então, assim, não vai ter sucesso mesmo. Então, a maior probabilidade realmente de não ter sucesso da amamentação exclusiva.
Então, assim, são várias as questões que vão influenciar aí, e com certeza todas elas indicam para a gente que não existe instinto, né, para amamentar, porque vai passar muito pela cultura, muito pelo desejo, muito pela identidade, muito pela subjetividade de cada uma dessas mulheres. Rafa, pegando o gancho aí, que você está trazendo um pouquinho desses percalços que, né, que podem ter aí na amamentação, como e o que a gente deve trabalhar com as mães, então, que por algum motivo não conseguiram amamentar e às vezes acaba repercutindo aí numa culpa muito grande, né? Como que a gente pode fazer, então, nesses casos? Como que a gente pode estar acolhendo essas mães? Certo. Primeiro, dizer para essa mulher, né, que ela não tem culpa, não é? É difícil mesmo, contar para ela essa história de que não existe instinto materno, que não existe instinto na amamentação, porque às vezes ela acredita nisso. Muitas vezes mostrando para ela a história dela, do quanto que ela não teve fatores de proteção para a amamentação, né? Então, olha, a gente sabe que pesquisas indicam que realmente quem teve cesárea, que teve o bebê nasceu prematuro ou baixo peso e precisou ficar internado, não deu para ficar em alojamento conjunto. A gente sabe que mulheres que tiveram depressão, a gente sabe que quando existe interferência de desempoderamento, sabe? Contar tudo isso para essas mulheres é como forma de orientação mesmo, assim, pode ser em psicoterapia. Eu gosto muito de dar dados científicos para as minhas clientes, né? Quando eu atendi, hoje eu não atendo mais, mas quando eu atendia, eu gostava, e elas gostam, porque você tem prova, né, do que você está dizendo, né? Quando você coloca ali para elas aqueles dados científicos, elas gostam, e elas começam a se sentir menos um bicho de 7 cabeças, sabe? Quando você diz assim, olha, eu sei que está sendo difícil para você esse momento, né? Não consigo nem imaginar como é que é. Mas dizer que você tem culpa, não dá para dizer que você tem culpa, sendo que você me contou que você sofreu violência obstétrica. Não dá para dizer que você tem culpa, sendo que você me contou que teve que voltar ao trabalho antes do tempo. Não dá para dizer que você tem culpa quando, né, você não pôde ficar com seu bebê na primeira hora, sabe? E etc, etc. Você vai colocando os dados que ela foi trazendo para você e mostrando para ela, percebe? Que na realidade não tem como ela se culpar por isso. Mas se ela insistir, aí a gente tem que entender o porquê, o que é. Às vezes ela tá com uma culpa que não é uma... É que eu sou da psicanálise, né? Então não é uma culpa do aqui e do agora, é uma culpa lá do passado, é uma culpa dela dilacerando o seio da mãe, esmagando o seio da mãe, mordendo o seio da mãe, né? Porque a gente tem essas fantasias de lacerar, de arranhar, de rasgar, de destruir o seio materno, né? Depois a gente vai entrar no que a Melanie Klein, inclusive, ela chama de posição depressiva, porque a gente se arrepende, que a gente percebe, que a gente começa a ligar que aquele seio vem daquela mesma pessoa que dá carinho, que dá afeto, que cuida, que limpa, né? Aí você entra uma posição de depressiva no sentido de, meu Deus, olha o que eu fiz, essa aí que é a mamãe, eu destruí ela. Às vezes, como ficou registrado aquilo, pode surgir lá no futuro, na hora dessa mulher amamentar, tá? Então, aí, é um sentimento de culpa que você não vai conseguir resolver ali com o que ela está contando daquela cena. Mas aí, se você conhece a história dela, inclusive a história de amamentação dela, você consegue até supor isso, né? E fazer uma interpretação lá, no sentido de, nossa, né? Que você está sentindo culpa disso, daquilo que aconteceu lá, e não, sabe, assim, a gente vai usando as técnicas que a gente tem. É que eu trabalho dessa forma, né, com essa abordagem, mas cada um aí tem a sua própria abordagem, e cada um vai tá vendo aí quais são as crenças que a pessoa foi levantando ao longo da sua vida a respeito disso, e que é isso que pode estar alimentando essa culpa, e não, de fato, o que está ali no momento. Então, a gente tem que entender. Alguns sentimentos de culpa a gente consegue contornar com informação científica, inclusive, né? Mostrando para ela, olha, como que você vai ter culpa se você sofreu violência, se você teve que voltar para o trabalho antes, se você isso e aquilo, colocando essas coisas para ela, e aliviando, diminuindo a ansiedade dela, né? E ela podendo aceitar que ela não tem culpa, ou às vezes até
aquela culpa vem de algo de muito antes, né? E que precisa ser trabalhado aí de outra forma. Show de bola. E quando a gente fala, assim, dessa mãe, que ela já traz esses sentimentos da própria amamentação dela, né? E quando ela vai amamentar, ela amamenta com dor, com sofrimento. Quais os prejuízos que pode trazer para essa diade, né? Para a mãe e para o bebê? Como que isso tem como reparar? Por exemplo, no começo ela amamenta com muita dor, com muito sofrimento, às vezes tem mastite, né? E aí depois vira uma amamentação prazerosa. Dá para reparar isso? Como que funciona? Opa, dá para reparar, sim, né? Porque tem mulher que ela quer a todo custo amamentar, né? Não importa se ela, né, ou se ela tá com mastite, o que tá acontecendo ali. Ela quer a todo custo amamentar. Então, ela vai dar um jeito, ela vai procurar o banco de leite, ela vai procurar uma consultora da amamentação, ela vai procurar psicoterapia, ela vai dar um jeito e vai conseguir, né? E vai conseguir. O problema é quando a gente força a mulher a amamentar. Quando ela tá numa situação que ela não aguenta mais, que ela não quer mais. Às vezes até era sonho dela amamentar essa criança. Então ela sonhou, né, com uma maternidade que ela ia amamentar de forma, né, super legal e tal. Mas aí naquela amamentação não tá dando, não tá rolando, tá doendo, tá acontecendo vários problemas. Às vezes a criança não consegue ter uma movimentação da boca certa para sucção e tal, e machuca. Então, uma série de coisas podem acontecer aí, né? E aí, essa mulher realmente sentir muita dor. E quando a gente amamenta com dor, xingando o bebê, porque tem mulher, né, que quando chega a hora da amamentação, ela começa a estremecer toda, ela se arrepia, é um momento aversivo. Ela amamenta porque, infelizmente, as pessoas ficam falando assim, amamentar é amor, a mulher que ama, amamenta, né? Coisas assim. Então, ela fica com aquela história de, meu Deus, se eu não amamentar é porque eu não amo meu filho, então eu tenho que sofrer, né, para amamentar. Então, aquilo para ela não se torna algo prazeroso, se torna algo horripilante, aversivo, né? Então, dá o horário da mamãe. Ela nem quer livre demanda, ela prefere ficar lá a cada 3 horas, né? E aí ela, sabe? E o bebê, ele sente isso é passado para o bebê. A forma com que ela pega, porque ela já pega o bebê fazendo assim, ó, com o corpo. Ela vai colocar o bebê se afastando dele, né? E amamenta chorando, né? Amamenta chorando, né? E o bebê, ele olha para o olho da mãe, né? Nesse momento, a natureza, inclusive, ela fez com que o bebê conseguisse, o recém-nascido, conseguisse enxergar uma distância de 40 centímetros, que é justamente essa distância do seio da mãe, né? Da amamentação, que a criança está no seio da mãe e consegue olhar para o olho da mãe. Justamente para promover vinculação. Né? A natureza, ela dá ocitocina nesse momento, justamente para promover vinculação. Né? Então, a natureza é muito espertinha, ela tem vários recursos aí, já que não existe instinto materno, né? Então, ela dá vários recursos para a gente poder realmente ser mãe, né? Oferecer cuidados maternos aí para a criança. Mas, definitivamente, vale muito, mas muito mais uma mamadeira num colo quentinho, cheio de afeto, cheio de carinho, do que um seio dado cheio de dor, angústia, desprazer. Tá? Vale muito mais essa mamadeira. Então, assim, se a mulher, ela tá tendo aversividade, se tá doendo muito, se tá sendo sacrificante para ela, difícil, não tem porquê nós insistirmos nessa amamentação, tá? Em nome do, nossa, a criança precisa de amor e de afeto, né? Não adianta nada a criança tá saudável, fisicamente, mas psicologicamente destruída. Ter uma vida de vários transtornos mentais por conta do que foi internalizado logo no começo da vida. Né? Então, assim, a criança, quando ela entende que o leite está vindo bom, ela entende que o mundo é bom e que ela é boa. Se a criança sente que aquele leite está vindo mal, ela entende que o mundo é mal e que ela é má.
Percebe? Então, vai influenciar aí na saúde, comportamento desse bebê, desse sujeito. Portanto, vale muito mais uma mamadeira cheia de afeto, cheia de carinho, do que você dar um seio com muita dor, sofrimento para essa criança. Agora, tem mulher que sente dor e ainda assim ela sente prazer ao mesmo tempo e ela quer de alguma forma continuar e tá tudo bem. Mas eu tô falando isso para aquela mulher que não quer mais, que não suporta mais, tá? Que a gente não obrigue isso. Rafa, a pergunta é bem interessante. Quais são os aspectos que precisam ser trabalhados com uma mãe que vai adotar um bebê e tem um grande desejo de amamentar? Certo, legal, muito bom. Bom, primeiro que é muito difícil conseguir um bebezinho, né? Geralmente é um processo bem difícil, a gente não costuma conseguir, pelos meios legais, né, de fato, da lei, conseguir um bebê. Mas pode conseguir sim, e aí, então, pode existir uma preparação. Essa pessoa, ela vai ter que procurar, de fato, um banco de leite, um consultor da amamentação, né? Alguém que realmente seja ativista da amamentação, porque às vezes vai até pedir para um pediatra, se o pediatra não é muito ativista, se ele vai querer ficar dando as formulinhas, né? Ele vai dizer, não, dá fórmula e tal, não vai incentivar. Então, tem que procurar realmente pessoas que estão estudando, né, a respeito da amamentação, que realmente tem aí essa causa, para pegar orientações sobre como que ela pode fazer para ir estimulando, né, o seu corpo para a produção do leite, tá? Então, aí são essas pessoas que vão estar orientando ela como que ela vai estimular o corpo para a produção do leite. Que provavelmente, quando ela tiver com esse bebê, realmente está tentando colocar ele para sugar no seio, toda vez que ela estiver fazendo a visita para ele lá na instituição que ele tiver, né? Não depois que ele chegar em casa, porque já vai demorar um tempão, né? E lá no processo, enquanto ele fica na instituição abrigo ali, ele vai receber outros tipos de leite, né? Ele não vai receber seio, ninguém ali vai dar seio para ele, né? Então já é uma questão um pouco mais difícil, mas se essa mulher está ali fazendo visita, tentando estimular desde então, já existe aí um facilitador, né? Mas pode ser que realmente o bebê não aceite, né? Que para ele é muito mais fácil pegar numa mamadeira, então tem que trabalhar essa frustração com essa mulher também, caso não dê certo, né? Essa frustração. Mas a gente vai orientar para que ela procure pelo profissional correto, então, que vai ajudar ela na estimulação, então, da produção do leite, para quando esse bebê, quando ela estiver em visita com esse bebê junto com ele, ela possa ir amamentando. Certo. E, Rafa, qual que é a importância dessa livre demanda para o desenvolvimento do bebê, né? A gente fala que é importante o bebê mamar nessa primeira hora. Qual que é a importância de mamar na primeira hora e dessa livre demanda? Né? Você já falou que, geralmente, quem mama ali na primeira hora, né, o bebê que é amamentado na primeira hora, consegue, né, tem mais chances de chegar nesses 6 meses, né? Isso, porque a primeira hora é tudo, né? Principalmente é o momento em que os hormônios do bebê estão em sintonia com os hormônios da mãe, né? O bebê, ele também vai liberando uma série de hormônios aí para o nascimento, e a mulher também, né? Para poder parir, ela vai liberando, a natureza vai deixando em sintonia aí. E a amamentação, ela é super possante, né? Porque tem a prolactina, tem a ocitocina, que juntos, né, tem um efeito aí muito poderoso da vinculação, do afeto. Então, assim, esse momento é extremamente importante aí para essa díade. Mas volta a fazer a pergunta, eu comecei a falar isso e esqueci o porquê que eu estou falando. A pergunta é qual a importância da amamentação na primeira hora e dessa livre demanda? Certo, tá. Então, aí, essa primeira hora é por conta disso, além dessa vinculação, é porque é o colostro,
né, que está sendo dado aí para esse bebê, né, o colostro, que é a primeira vacina dessa criança. Ele vai receber tudo que ele precisa e, com certeza, vai estimular cada vez mais que essa mulher possa continuar amamentando essa criança, porque o bebê vai sentir vontade, vai sentir fome, né, daqui a pouquinho, e aí vai liberar o colostro de novo nos 3 primeiros dias, na realidade, né, depois só que realmente tem a descida do leite, como a gente vê, o aspecto branco dele e tudo mais. Então, assim, se você amamenta na primeira hora, há uma maior chance de você amamentar dali a pouco de novo, e dali a pouco de novo, diferente de você tirar esse bebê e entregar para essa mãe, depois de já ter alimentado ele com complemento, com aguinha com açúcar, sorinho, sei lá o quê, tá bom? Então, facilita mais. E a livre demanda é a hora que o bebê pede, a hora que o bebê quer, a hora que ele tá com fome. Não sou eu que vou dizer para o bebê a hora que ele tá com fome, a hora que ele deve comer, né? Então, a livre demanda é isso, né? É na hora que o bebê sente desejo, que ele sente vontade. E aí, essa mãe está ali, se ela também quiser, né? Porque tem mães que realmente não querem livre demanda, elas preferem ser tudo organizado. Olha, de tantas em tantas horas e tal. E deve ser respeitado também, né? Então, a gente não pode obrigar uma mãe que não quer fazer livre demanda a fazer. Às vezes, ela tem lá uma necessidade de ter regras, né? Então, a gente tem que respeitar isso também. Mas a livre demanda, ela é legal nesse sentido, de que você consegue respeitar o bebê, você passa a dar autonomia para ele, desde o nascimento. A autonomia é algo muito importante para o desenvolvimento infantil. É muito importante. E ele poder identificar o momento que ele está com fome, solicitar esse leite, né? E a mãe poder entender, olha, agora ele está com fome, agora ele está com frio, agora ele está com dor, agora ele está com sono, né? Ela poder identificar também, né? Essa comunicação é muito importante. Então, a livre demanda, ela vem nesse sentido, de respeitar esse bebê, a hora dele. E se a mãe estiver disposta. Você já citou alguns pontos, mas para a gente sintetizar, quais são os fatores que levam, então, ao desmame precoce? Quais são os principais fatores que levam, então, a esse desmame precoce, né? Aí, né, como você já falou, a OMS recomenda amamentação exclusiva no seio 6 meses, mas, né, em grande parte dos casos, né, isso acaba acabando por acontecer o desmame muito antes desse período. E o que a gente pode fazer, então, para melhorar também essa questão? Certo, os principais fatores de risco, então, é a criança não receber o aleitamento materno na primeira hora de vida, tá? A criança ter alguma intercorrência na hora do nascimento, precisar ficar internada na incubadora, alguma coisa assim, ou a mãe que teve uma hemorragia, que teve alguma complicação e ela que precisou, então, de cuidados, tá? Então, são fatores que contribuem aí também como um fator de risco para não amamentação exclusiva até os 6 meses. Outro fator de risco é a violência obstétrica, né? É o não alojamento conjunto. Outro fator de risco que a gente tem aí é a saúde mental da mulher. Então, uma mulher com depressão, por exemplo, ela tem menos energia, tá? Para manter essa amamentação. Outro fator de risco é a desinformação. Então, a mulher que não tem informação da importância do leite e de amamentar, tá? Então, isso influencia bastante também. Outro fator de risco, gente, bem interessante, é a renda e escolaridade. Quanto maior a renda e escolaridade, menor o tempo de amamentação. Tá? Interessante isso, a gente saber também que é um fator de risco, tá? Para não amamentação até os 6 meses. O nascimento cesariano também é um fator de risco, tá? Então, a cirurgia cesariana diminui também as chances aí do bebê ser amamentado até os 6 meses.
Então, esses são alguns dos fatores de riscos que nós temos, e todos eles podem ser evitados quando a gente leva informação, reflexão, diálogo. Então, a gente pode dialogar com os profissionais da saúde a respeito disso, a gente pode fazer movimentos como esse, Agosto Dourado, né? Dourado, porque o leite é alimento ouro, padrão ouro, de excelência, é o melhor alimento do mundo, é o leite materno, né? Para nós, seres humanos. Então, por isso que dourado, né? Para lembrar aí do ouro, né? Então, assim, o que a gente pode fazer são movimentos como esses, lives. A gente está vivendo um momento de pandemia, então a gente não faz mais palestras presenciais, a gente faz lives, né? Agora, nesse momento, então, lives. Os grupos de gestantes, né? Que é a atenção psicológica às gestantes, esses grupos, então, sempre inserir em um deles, você é psicólogo, insira o tema amamentação para levar essa informação para essas mulheres. São as formas que a gente pode contribuir, sabe? Para que chegue na população. Às vezes a avó lá que está pedindo para a filha fazer um chazinho de sei lá o quê, para acalmar o estômago, para acalmar a criança, para não sei o quê, né, do bebê. Às vezes, se ela chegar nela, essa live, essa palestra, essa informação de alguma forma, ela para com aquele comportamento dela. Ela para, porque ela percebe, nossa, gente, eu não sabia. Né? Então, ela para com aquele comportamento dela. E tem outras que não vão dar bola, né? Vão dizer, eu fiz isso com todos os meus 10 filhos, tá tudo vivo, não vai ser com meu neto, que não vai acontecer, esses psicólogos aí são cheios de mimimi. Pode acontecer também, né? Mas não é sobre sobreviver, né, Rafa? É como se vive, a qualidade, sobreviver. Né? Perfeito, Jéssica. Então, a informação é muito importante. Quando a gente leva informação, a gente faz a diferença. Show? Show. Certo. Então, Rafa, para a gente finalizar, quais são as possíveis repercussões emocionais que pode causar para essa mãe que desencadeia um desmame precoce? Olha, a mulher que para de amamentar o seu bebê, geralmente ela desejou, né? Ela, por algum motivo, não quis continuar, tá? Então, assim, não é que traz alguma consequência psicológica para ele quando parte dela, né? Esse rompimento, esse desmame. Então, assim, muitas vezes é uma decisão que ela foi fazendo ao longo aí do processo, ou porque estava sentindo dor, ou porque estava sentindo dificuldade, ou porque já estava ficando cansada, ou qualquer outra coisa, né? Então, cada uma tem aí uma história de vida. Então, assim, muitas vezes isso não vai trazer consequências psicológicas para ela, tá? A não ser que, de fato, ela foi obrigada. Então, por exemplo, uma mulher que tem HIV positivo e ela é obrigada a não amamentar, ela não pode, né? Então, a gente vai trabalhar com isso, mostrando para ela que, olha, uma chuquinha com leitinho gostoso, quentinho, com carinho, vai surtir o mesmo efeito, né? Para o bebê, que vai ser importante. Leite no banco, ela vai conseguir pegar o leite no banco de leite, então ela não precisa dar leites industrializados, né? Ela pode estar recebendo as doações. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer por meio de psicoterapia para amenizar, né? Uma mulher que vai ter que fazer uma cirurgia porque descobre um câncer de mama, tá certo? Bem nesse momento, ou durante a gestação. Então, aí são questões muito específicas que vão realmente tirar ela daquela possibilidade que ela queria, e aí sim a gente vai trabalhar como psicoterapia, por exemplo, né? Para estar auxiliando essas mulheres na sua subjetividade, porque cada uma vai ter uma história diferente do porquê que não está podendo amamentar, porquê do desmame precoce, e que isso está influenciando, sim, no seu modo de ser, pensar, agir e sentir, tá certo? E aí, sim, entra nós como psicólogos e psicoterapia. Um beijo a todo mundo que esteve aí presente. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.